Estamos testando aqui uma coisa. Bruna. Então, não sou muito de câmera, de estar na frente dela, mas a gente vai testar uma coisa hoje aqui na Coding. Pode ser flop total, aí a gente só pagou um mico, ou vamos ver, se vocês gostarem a gente faz mais. A ideia é a seguinte: com esse contexto de isolamento social, nossos temas estão bombando, né? Temas de direitos humanos e tecnologia. E a gente está louca trabalhando a beça, dando entrevista e tudo mais, mas não dá tempo de sentar, escrever e falar de tudo que está acontecendo. Então resolvemos fazer o que grande parte do Brasil está fazendo, fazer live também. E aí o que aconteceu hoje foi o começo do julgamento no STF sobre uma medida provisória de compartilhamento de dados de telefonia, nossos nomes, telefone, endereço, com o IBGE. E a Bruna, que segue o Congresso na Coding Rights, segue o Legislativo, alimenta o nosso radar legislativo, vocês não conhecem, chama radarlegislativo.org, o site, em que a gente mapeia todos os projetos de lei que têm a ver com direito e tecnologia. E a Bruna assistiu hoje o julgamento lá na primeira parte e vai dar um update para a gente rapidão sobre o que foi. E é isso, a ideia é essa. Então, Bruna, conta pra gente o que foi o julgamento, o que está em jogo, por que é importante. Oi, todo mundo. Tá me ouvindo bem? Já eu acho que sim, né? Uhum. Boa. Como você já falou um pouquinho, esse julgamento foi o julgamento da ADI 6873, né? Que questiona o porquê da MP 954. A MP 954 é essa medida provisória do governo, né, que foi enviada há umas 3 semanas atrás, que obriga que as telefônicas, ou solicita que as telefônicas enviem dados com 3 tipos de dados, né? Endereço, nome e telefone de todos os consumidores dos mais de 200 milhões de contas de telefone, tanto da rede fixa quanto da rede móvel pelo Brasil inteiro. Na MP, eles falam que é para realização de pesquisa estatística. A exposição de motivos da MP fala que é para realização de pesquisa estatística no contexto da Covid-19. Algumas informações que a gente tem também da mídia que falam que tudo isso foi feito para facilitar uma edição da PNAD, né, da pesquisa de domicílios, para o caso da Covid. Então, hoje, o STF analisou uma liminar da ministra Rosa Weber, de 2 semanas atrás, que susta os efeitos da MP por considerar a medida provisória desproporcional e também que ela não respeita alguns princípios de tratamento de dados, como proporcionalidade, minimização dos dados, também coisas nessa linha. É bem resumido, mais ou menos, o que foi feito hoje, ou que foi discutido. Então é isso, tem uma MP do governo Bozo para compartilhar nossos dados com o IBGE, o que a princípio podia ser uma coisa razoável, mas está pedindo compartilhamento de dados de todo mundo, não é nem de uma parcela que seria o suficiente, né, para o IBGE fazer pesquisa, e nem para uma pesquisa específica, que seria uma pesquisa sobre Covid, porque as outras pesquisas podem ser adiadas, né? Geralmente o IBGE faz essa pesquisa com visitas ao domicílio, né? E aí, então, teve essa primeira fase do julgamento, a segunda é amanhã. Resume para a gente, rapidinho, Bru, que argumentos foram apresentados e qual o embate aí, tá? Quem falou? Claro, o julgamento hoje ele foi mais um momento onde a gente ouviu os amicus curiae, né? Então, as pessoas que solicitaram falar nesse julgamento, e também algumas outras partes, como o IBGE e também a PGR e a AGU. Né? A AGU entra como advogado do Estado, né? Como advogado do governo no cenário, e a PGR também ali, Advocacia a Geral da Advocacia Geral União, da União. Bom, PGR, PGE, Procuradoria Geral. Procurador. Isso. Vamos Vale falar também que traduzir nossas siglas. a mania de falar em sigla tem que melhorar, é verdade. Mas, enfim, na parte de amigos, falaram pessoas como Danilo Doneda, falou também um advogado
só o Danilo representou o PSB, que é um dos partidos que protocolou também uma ação de declaração de constitucionalidade. Teve um outro advogado também pelo PSOL, e no lado dos amigos, né, que são pessoas que solicitam a participação e uma sustentação oral nessas avaliações, falaram também o Data Privacy, o Bruno Bioni representou o Data Privacy, o Lapin também, e, enfim, acho que foi Lapin e Data Privacy, e o IBGE entrou. O Conselho Federal da OAB também, e o IBGE entra mais numa linha de autodefesa também da atividade. Em termos de argumentos, assim, acho que boa parte das pessoas que falaram hoje estavam super alinhadas, acho que tanto Danilo quanto Data Privacy, o advogado do PSOL, o Lapin, todos frisaram que é, de fato, uma medida provisória que é desproporcional, né? E que não viam muito motivo em solicitar todos os dados dos brasileiros sem uma justificativa clara e sem que isso fosse conectado no texto, né? Como eu já falei, o texto fala de pesquisa estatística, mas não determina para qual fim e qual período, né? Ele fala que esses dados serão utilizados durante o período da pandemia, até 30 dias após a declaração do estado de calamidade, e também prevê alguma deleção, mas a gente não sabe, como que o IBGE vai tratar esses dados, como que o IBGE vai garantir a segurança dos dados, e se outras partes do governo também terão acesso. Aí, enfim, acho que tanto essas partes que têm defendido a lei tocaram em coisas muito interessantes, como o princípio da proporcionalidade, o princípio da minimização dos dados também, alguma necessidade de discussão de limites de acesso a esses dados e padrões também de acesso, meio que na linha de reforçar de que esses dados só deveriam ficar com o IBGE e não para outras partes. Falou-se muito também de direito à privacidade, direito à proteção de dados como direito fundamental, né? Que a privacidade já está reconhecida na Constituição, o direito à proteção de dados ainda não, tem uma PEC em curso, e foram muitas coisas nessa linha. Sobre Então, a atuação... os posicionamentos, então, foram no sentido de melhorar essa medida provisória, no sentido de traçar limites mais claros para que esses dados sejam usados de forma que seja proporcional à necessidade, ou no sentido de tentar cancelar essa MP, levando em conta que o IBGE já está fazendo uma pesquisa, não é? Sobre o Covid, mesmo os dados, já que a MP foi judicializada. Boa parte dos posicionamentos de hoje foi para que se ratifique a liminar da Rosa Weber, ou seja, para que se continue, para que a corte entenda que os efeitos da MP têm que ser suspensos de fato, porque muitas das pessoas que falaram hoje entenderam que ela viola o direito à privacidade, ela viola algumas outras liberdades. Alguns posicionamentos interessantes também são o da OAB também, que ponderou, o Conselho Federal da OAB, que ponderou que esse conjunto de dados na mão do governo poderia gerar um poder de influência maior do governo, especialmente em tempos de fake news, influência sobre processos eleitorais e coisas assim. O Conselho Federal da OAB foi um dos que tocou muito categoricamente no ponto de fake news, né? O que é interessante que leva esse argumento para a corte. Cabe lembrar, né, que esse tipo de compartilhamento está acontecendo em um cenário em que a gente tem a nossa lei de proteção de dados, a vigência dela, ou seja, quando ela começa a ser aplicada, pode ser atrasada, né? Tem vários projetos de lei propondo esse atraso, então a gente fica um pouco menos protegida. Um contexto em que se aprovou um cadastro único dos cidadãos, que quer dizer uma junção de várias bases de dados, um compartilhamento, né, de dados entre várias bases de dados do governo, e aí juntaria o IBGE, então não ficou claro como, se houvesse compartilhamento, como ele fica restrito ao IBGE e como a gente se protegeria, né? Mas o IBGE já está fazendo a pesquisa, precisa ainda desses dados? Essa questão eu acho interessante. Apareceu lá no julgamento hoje? Apareceu. A fala do IBGE é super interessante, porque assim, o IBGE chega falando em pontos que foram tocados até pelo posicionamento do próprio Danilo também antes,
quando ele fala, ele reafirma, né, o advogado do IBGE reafirmou o compromisso do órgão com absoluto sigilo e confidencialidade. Ele falou muito do sigilo estatístico e falou também, algumas confusões também com relação à segurança. Quando ele fala de segurança de base de dados, ele fala que o Instituto trabalha com firewall e encriptação e autenticação de 2 fatores. Mas, enfim, né, a gente também fica ali na dúvida se só isso que basta, e que mostra também um pouco a falta de conhecimento até do próprio advogado sobre padrões de segurança e o que a lei de proteção de dados fala de padrões de segurança. Mas eles falaram que também o órgão tem comitês específicos de avaliação de acesso e também de gestão de dados que são desidentificados, né? Aí, lembrar que o IBGE ele fala desidentificado e não anonimizado também. E também frisou que o IBGE tem uma cautela na sua própria atividade, mas que no final da fala também ele deixa 2 pontos. Um deles é que seria, enfim, alguns posicionamentos falaram também que essa requisição de todos os dados seria um pouco invasiva demais, porque o IBGE poderia solicitar só o que tivesse uma amostragem, né? Poderia solicitar só uma parcela. A PNAD, ela trabalha com mais ou menos 200 mil domicílios, então a ideia seria que, tipo, 200 mil números fossem pedidos, ou alguma coisa mais do que isso. Mas aí o advogado do IBGE falou então, que... Desculpa, mas o IBGE, então, já está fazendo pesquisa, mesmo sem esses dados, mas ainda entende que eles são necessários na defesa que eles fizeram, por quê? Eles entenderam que ainda era necessário e também, enfim, apontaram que seria também para análise de políticas públicas e para algumas outras soluções nesse cenário da pandemia. Mas nessa fala deles também é super importante que eles falaram que não teriam capacidade de solicitar um espectro amostral para as telefônicas, porque isso seria abrir um pouco o jogo e violar um pouco esse sigilo estatístico deles. Então, é uma fala que ficou gravada um pouco do IBGE. Mas sim, eles estão realizando a pesquisa já, né? Vale falar que no dia que a MP foi editada, eles já fizeram a instrução normativa e na segunda-feira seguinte, eles já tinham mandado ofício direto para as operadoras solicitando o envio imediato dos dados ao invés dos 7 dias que a MP fala, né? Mas eles começaram a pesquisa ontem, salvo engano. Uhum. E é isso, né? Uma preocupação nossa também, o que a Bruna falou, é se houver esse tipo de compartilhamento num contexto em que não tem lei de proteção de dados, temos esse decreto de compartilhamento de base de dados e temos CPMI das fake news, investigando o gabinete do ódio, tudo interrelacionado, né? Para terminar, Bruno, como serve, tem mais... O julgamento continua amanhã e termina amanhã, da liminar? Então, o que acontece amanhã? Hoje o julgamento foi isso, né? Foi os amigos e o voto da ministra relatora, que é a Rosa Weber, né? Amanhã ele continua com a apreciação de fato com os outros ministros do pleno do STF. Então, amanhã de tarde é o momento mesmo de apreciação da medida, né? Onde eles vão entender se eles vão ratificar essa suspensão dos efeitos ou se eles vão ser contrários a isso. Aí, enfim, acho que vale falar também, acho que o voto da ministra Rosa Weber é um voto super relevante, que, enfim, daqui para frente, acho que muitas pessoas vão acabar estudando muito esse voto, tendo esse voto como referência, porque ele fala muito que a medida provisória, ela exorbita, né, ela passa dos limites da própria Constituição Federal com relação à vida privada, ela fala que ela exorbita também por solicitar esses dados de todos os brasileiros também, de uma maneira geral. O voto dela também fala que a gente não deveria subestimar a crise sanitária, ou a necessidade desses dados, né, para elaboração de políticas ou adequação para a pandemia, mas que também a gente devia se preocupar em não legitimar esse atropelo das liberdades e garantias individuais da Constituição Federal, e que tem sido também um mote, né, de todas as cortes internacionais que a gente tem visto, e de grande parte dos defensores de direitos humanos, que a gente não legitime os abusos nesse momento. Aí também uma outra fala importante em cima dela falando que as próprias medidas de adiamento da LGPD, né, adiamento da vigência, que né, Lei Geral de Proteção de Dados, é a LGPD. Gente, eu vou traduzindo o juridiquês às vezes.
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela ia entrar em vigor esse ano, a partir de agosto, mas aí o presidente também editou nova medida provisória, atrasando para o ano que vem, para maio do ano que vem. E sobre esse ponto, a Rosa Weber falou também que esse adiamento da vigência era uma fragilização do ambiente de proteção de dados pessoais. E que antes, que nesse cenário, né, algumas medidas como a própria avaliação, a própria MP 954, que é essa MP do BGE, deveriam passar por um escrutínio, que esse era o papel da corte nesse cenário. Então, enfim, um argumento super legal de como o próprio STF deveria também ser mais vigilante da proteção de dados nesse cenário onde nem o governo está respeitando e nem a gente tem uma lei vigente. Isso Sim, é é isso, super gente, está interessante. acontecendo isso. A gente está todo mundo digitalizando tudo da vida. Estamos aqui morando na internet, mais do que nunca, né? A maioria das pessoas, quem pode, né? E, e sem com a vigência dessa lei postergada, atrasada. Então, muito menos protegida. A gente, Sim. no radar legislativo, fez um levantamento também de vários projetos de lei que estão aparecendo nesses temas de tecnologia, direitos humanos e Covid. Tem um filtrozinho novo do radar lá. E a gente fez uma análise dos projetos. Vários deles previam aí esse atraso da vigência da lei, né? Super grave. Última pergunta para a gente encerrar. E aí, se vocês gostaram, avisem. Se vocês gostaram e quiserem propor tema de discussão, também estamos aberta. Mas a última pergunta, a gente está vendo que tem compartilhamento desses dados de telefonia também com governos, para fazer mapa, governos estaduais, para fazer mapa de calor. Mas é um compartilhamento diferente porque é anonimizado, né? Dizem que a gente ainda está também tentando investigar, fazendo pedidos de lei de acesso à informação para entender melhor isso tudo. Mas, de alguma maneira, esse tema tangenciou os debates do julgamento ou não, nem apareceu? Não diretamente, assim, a gente falou muito em... Acho que alguns posicionamentos tocaram que a própria LGPD não deveria, e não é, né, não deveria e não nenhuma limitação para o tratamento de dados para medidas para a pandemia, mas especificamente nos pontos de mapa de calor não foi tocado, assim, mas é importante falar isso, né, porque é um entendimento que, assim, desde o presidente até alguns colegas do campo também entendem que, eventualmente, a LGPD poderia inviabilizar, né, essa coleta de dados ou inviabilizar pesquisas estatísticas e coisas assim. E não é o caso, assim, a própria lei pensou, previu também a realização de Claro. pesquisas estatísticas, só que ela previu barreiras e salvaguarda também para os nossos direitos com relação a isso. E quando ela Sim, fala também... a Lei Geral de Proteção de Dados não é para impedir que se utilize dados, né? É para que, quando se utilize. Voltou. Primeira live que eu faço na. Mas é isso. Alguma palavra, Bru? Oi? Acho que tá bom. É isso. O que mais? Vamos seguir É isso, amanhã, aí né? Tem uma vamos nota, seguir amanhã. tem uma nota da coalizão Direitos na Rede, falando que a gente faz parte, levantando todos os pontos críticos dessa MP, né? E amanhã Sim. tem o julgamento. Continua. Amanhã, a partir das 14, o julgamento continua e a gente deve ver vários pontos serem reforçados, assim como falta de alinhamento com a Lei de Proteção de Dados, uma maior delimitação da finalidade dessa medida provisória também, que pela lei fala em finalidade específica, e também da necessidade de se proteger os direitos e liberdades individuais nesse cenário de pandemia e não legitimação também desses abusos. Deve ser mais ou menos a linha de amanhã. Os votos amanhã começam com
o Alexandre de Moraes, salvo Ah, engano. Então, valeu. a partir das 2h15, deve estar no ar já. Beleza. Então tá bom, pessoal. Curtinho, foi mais ou menos curto. Tentamos. E aí a Raquel pediu mais amanhã. Se tiver o fim do julgamento, a gente vê. Bom, Beleza? bom. Então tá, vamos postar a live aqui Beleza. nas redes também. Valeu, Bru. Valeu. Tchau, Beijo, Jô. Até amanhã. tchau, Beijo. pessoal.